Amém, amados irmãos e irmãs. Jesus é o Senhor. Hoje vamos desfrutar uma porção do JAV, Jornal Árvore da Vida. E nessa porção nós vamos desfrutar um pouco sobre Apocalipse, a experiência de João exilado na ilha de Patmos, a experiência também, as cartas que foi revelado para ele, as cartas às igrejas, os 7 selos ali de Apocalipse. Mas o sentimento central dessa mensagem é o sentimento que está no coração de João. Amém? Então vamos desfrutar Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que vai falar sobre essa experiência de João estar ali. Ó Senhor Jesus, eu, João, irmão e vosso companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o que já começou a me tocar ao preparar essa palavra o motivo dele estar ali, é que ele estava guardando a palavra de Deus e dando testemunho de Jesus. E por esse motivo, ele foi exilado na ilha de Patmos. Diz a história, os historiadores dizem que ele ficou por volta de 20 anos, por um decreto de César, que ele ficaria ali, exilado. E ele teve muito tempo ali, desfrutando de tudo que ele tinha vivido com o nosso amado Senhor Jesus, na caminhada ali, naquele 3 anos e meio, ele era o discípulo, considerado o discípulo amado, por estar sempre próximo do Senhor. Ele gastava, o melhor tempo dele era estar próximo do Senhor. Aí, ele teve muitas visões de coisas acontecendo maravilhosas. Ali, juntamente com o Senhor, viu milagres, viu curas, libertações, a palavra também de amor, a palavra de direção, de discernimento. Tudo isso ele pôde provar vivo ali no meio do... vivo não, eu falo assim, junto com o Senhor, ao vivo, Ao vivo, ó Senhor Jesus. Não de maneira escrita, mas ao vivo ali pelo Senhor. E quando ele estava ali, provavelmente ele ficou ruminando aqueles sentimentos, orando pelas igrejas, intercedendo. Desde que o Senhor se encarnou, viveu como homem e começou a fazer a obra de Deus aqui nessa terra, agora o mundo não seria mais o mesmo. A humanidade começou com: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O objetivo central era dominar, ganhar terra, ganhar nome, prepararem o seu terreno assim, para os seus familiares. E isso aí, por causa disso, aconteceram muitas coisas. Mas quando o Senhor Jesus viveu, ele veio com outro propósito. Ele veio para que o reino de Deus se estabelecesse nessa terra, não mais à vontade do homem. Ó Senhor Jesus! Então nós temos essa misericórdia do Senhor de ter hoje tudo escrito para nós, revelado nas Escrituras, por meio dos apóstolos que andaram com Jesus. Senhor Jesus. Então, começando aqui, eu quero compartilhar também o sentimento. Na nossa vida, no dia a dia, encontramos com muitas pessoas, e quando a gente fala com eles sobre Apocalipse, ou um livro que fala de Apocalipse, elas falam assim: Deus me livre, não gosto nem de ouvir essa palavra, e muitos se assustam. Mas, se nós lermos aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, fala: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Então, o Apocalipse nada mais é do que uma revelação dos tempos que nós vivemos, que começou ali com Jesus Cristo, como o Filho de Deus andando no nosso meio, ensinando a trilhar o caminho da fé. Teve continuidade pelos apóstolos, ajudando as igrejas a caminharem na fé. E hoje nós estamos aqui na era do Espírito, o Espírito da realidade, os 7 Espíritos intensificados dentro em nós, nos ajudando a trilhar esse mesmo caminho da fé.
e os dias estão se abreviando, situações negativas estão acontecendo, então cada dia está mais perto do fim. Então precisamos sim ler e entender o que Apocalipse está dizendo para nós. E não é motivo de medo, porque nos evangelhos Jesus veio como bom pastor, como o mestre, como o nosso amado, né, cuidando. Mas aqui em Apocalipse ele vem para julgar as coisas, ele vem como reto juiz. E se você não teme, não deve nada, você não tem o que temer. Então, irmãos, esse é o sentimento de hoje. Nós precisamos buscar o Senhor e aproveitar cada dia que passa para a gente chegar naquele grande dia sem nenhuma condenação. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, o apóstolo João vamos desfrutar um Apocalipse, capítulo 5, versículo de 1 ao 4, que fala sobre esse sentimento de João. João ali, né, na ilha de Patmos, ele recebeu, a Bíblia fala que ele se achou exaltado em espírito, se achou em espírito, e o Senhor começou a falar para ele as revelações relacionadas a igrejas, as 7 igrejas, as condições dos irmãos. E nós também fazemos parte dessas 7 igrejas, nós não estamos fora dessa experiência que essa carta é para nós cuidarmos do nosso viver, para que a gente possa estar preparado para aquele grande dia do Senhor. E logo após a revelação da carta às 7 igrejas, o apóstolo João teve mais visões. Aí, aqui fala assim no capítulo 5, versículo 1 ao 4. Então, observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de lhe olhar, e nem olhar para ele. Então o apóstolo João estava chorando, se derramando diante do Senhor. Senhor, que isso? Mas por quê? Porque isso era algo espiritual, não era só a guerra territorial, não é só por causa de ego, não é só por causa das guerras anteriores que nós víamos. O apóstolo João viu algo que era relacionado à eternidade, era o plano de Deus que estava ali enrolado, selado com 7 selos, que não tinha ninguém digno de abrir, ele não via. Aí ele chorava muito por causa disso. Então, irmãos, o Senhor preparou, né, os anciãos, estava ali, aqui está escrito no versículo 5, então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Glórias ao Senhor. O Senhor Jesus, ele abriu o plano de Deus para nos introduzir na eternidade, que até então a humanidade caminhava guerra após guerra, batalha após batalha, apenas por causa de situações territoriais, por causa de nome, de família, mas tudo isso mudou. O Senhor trouxe agora o início do plano de Deus para o homem ser inserido na eternidade. E aí isso alegrou o coração de João. Ó Senhor Jesus! E o Senhor se levantou, pegou na mão direita, né? A Bíblia fala na mão direita de Deus, e começou a abrir aqueles selos. E aí eu quero desfrutar um pouquinho desses selos, que a gente vai desfrutar um pouquinho mais do que eu estou falando aqui, relacionado a essa questão da guerra, a essa questão do reino de Deus. Aqui fala no capítulo 6, versículo 2, vou falar sobre o primeiro selo. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Então, cada selo tem uma representação.
esse aqui tinha um cavalo, acontecia um fato, né? Esse era um cavalo branco, um cavaleiro imponente, né? Um cavaleiro cheio de poder, com uma coroa e um arco, e ele já saiu vencendo e para vencer. Esse nós desfrutamos, que é o Evangelho, saiu vencendo e para vencer. Do mesmo jeito que ele abriu e saiu um cavaleiro branco, abriu o segundo selo, no versículo 4, depois vocês podem desfrutar em casa, e aí saiu um cavalo vermelho, e esse cavalo vermelho não é o Evangelho, ele veio para, olha só, ele veio para tirar a paz da terra. Olha só, ó Senhor Jesus, é o cavaleiro que veio para trazer guerra. Então, desde que o Senhor Jesus abriu esses selos, o Evangelho começou a ser pregado com o intuito de trazer o reino de Deus para a terra, inserir o homem na humanidade. Esse segundo selo foi aberto, a guerra, ela não se tornou mais só guerra territorialista, ela se tornou uma guerra para destruir os filhos de Deus, para destruir o propósito de Deus. Agora, as coisas que começaram a acontecer têm a ver com a maquinação, né, do mal para destruir o ser humano, não só para tomar a terra, para ganhar posição ou exaltar o ego, mas para que o ser humano não tenha a eternidade com Deus. Ó Senhor Jesus. E o terceiro selo, no versículo 5, fala assim: então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. E no versículo 6, mas no final, fala: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 de cevadas também por 1 dinheiro. Aqui já mostra o cavalo da fome, a fome sendo usada pelo anticristo, pelo espírito do mal, para que essa guerra ela se torne também a fome sendo usada politicamente, sendo usada para o mal, para levantar nações contra o propósito de Deus. Então, todas essas coisas estavam inseridas nesse rolo que João viu, que ninguém era digno de abrir, mas Jesus abriu e deu início, desencadeando essa corrida, e é consecutiva. Cada um desses cavalos não corre primeiro o Evangelho, depois a guerra, depois a fome. E no quarto cavalo, fala o cavalo amarelo, que é a morte. O versículo 8 fala: olhei e diante de mim estava o cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E aqui mais no final, foi-lhe dado poder sobre 1/4 de toda a terra, ou seja, para matar a espada, pela fome, pestilências e animais selvagens da terra. Então, esses 4 cavalos, esses 4 fatos estão acontecendo consecutivamente desde que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e hoje Ele é o Espírito, assentou no trono. Esses 4 acontecimentos não é mais apenas um acontecimento normal, cotidiano, é um acontecimento que está apontando para a volta do Senhor, é algo espiritual. A guerra, ela não só é guerra territorialista, ela é a guerra para atrapalhar a volta do Senhor, para destruir as pessoas sem receber o Senhor. A fome, a morte, todas essas coisas agora têm esse fim. Senhor Jesus. E depois, eu não vou ler aqui, mas o 5º, o 6º e o 7º selos, eles foram abertos, mas ainda não estão acontecendo. Aqui fala que os santos que foram martirizados estão orando no altar para receber, né, a justiça diante do que eles passaram. Depois fala, o 6º selo fala sobre o sol se escurecer, a lua se tornar sangue. E o 7º selo fala também sobre essas situações, as trombetas trocando. Olha só, então, no capítulo 8, versículo 5, então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes e relâmpagos e um terremoto. Então, esses 3 últimos selos foram abertos, mas eles não estão acontecendo neste momento. Eles estão resguardados, não vão ser consecutivos, vão ser simultâneos.
abrir o quinto, o sexto e o sétimo selo, vai ser de uma vez, vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Vai ser aquela grande situação que vai acontecer no final dos tempos mesmo. O sol vai perder a claridade, os céus, esse globo azul que a gente vê, vai perder, vai se queimar, vai se tornar escuro. A gente vê toda esse oxigênio, todas essas camadas aí, tornando essa tonalidade, isso tudo vai se perder, vai se tornar um caos o planeta Terra. As pessoas vão tentar fugir, mas não vão conseguir. Então, tudo isso o apóstolo João viu e sentiu naquela visão, mas graças ao Senhor, o Senhor, Ele é digno, Ele venceu, não chores, Ele venceu, e abriu esses selos e deu início para que nós fôssemos inseridos nesse plano, protegidos pelo Senhor, guardados desse mal que viriam. Ó Senhor Jesus, e é maravilhoso, o Senhor é digno de mudar a história da humanidade. Todos estávamos num caminho sem volta para a perdição eterna, mas o Senhor abriu, Ele veio, morreu e ressuscitou, e abriu o selo, e aí deu início à história espiritual do ser humano com Deus, para a eternidade com Deus. Louvado seja o Senhor. E do mesmo jeito que Ele mudou a história da humanidade, Ele pode mudar a sua. O Senhor é digno, Ele recebeu esse direito, esse poder. Vamos desfrutar um versículo que fala sobre esse poder, que está em Apocalipse 5:12. Fala assim: eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Para que isso? Para te salvar, para mudar a sua história, para te tornar digno também de um dia estar na eternidade com Deus, não viver de qualquer maneira nessa terra sem objetivo. Todas as situações que estão acontecendo na nossa história hoje, elas não estão assim aleatoriamente acontecendo, estão todas já determinadas, já está direcionado para acontecer. Ó Senhor Jesus, não tem nada perdido nesse universo, já estava ali escrito nessa profecia ali do Senhor para nós. Então que o Senhor possa ganhar seu coração, que o seu destino hoje, meus amados irmãos, ele está nas mãos do Senhor. O Senhor, ele tem o poder para te dar essa sabedoria, essa força, para te levar a esse dia tão especial que é o grande e glorioso dia do Senhor, em pé, né? Você não ficar lá como essas pessoas sem Deus. Senhor, os montes caiam sobre mim. O Senhor já nos livrou disso, nós não seremos esses. Existe alguém que foi digno, que tomou esse selo e revelou para nós vivermos hoje nessa palavra e estarmos diante do Senhor em pé, olhando face a face sem medo. Aleluia, meus amados irmãos. Então que o Senhor guarde o coração de cada um de nós, para que nós sejamos vencedores, guardando a nossa coroa até aquele grande e glorioso dia. Amém. Jesus venceu, não chores, Jesus é o Senhor. Aleluia.